E aí pessoal do primeiro ano, tudo bom com vocês? Ó, nossa primeira aulinha só vai ser para relembrar alguns tópicos importantes na introdução do movimento, toda aquela parte que eu comentei de trajetória, de ponto de referência ou referencial. Então bora começar aí, ó. Chega aí, VT. Então vamos lá, pessoal. Começar aqui a nossa introdução ao estudo dos movimentos. A gente já fez essa introdução, mas a gente vai relembrar aquela parte de referencial, o que é um ponto referencial, um ponto de referência, o que é uma trajetória, deslocamento escalar, qual é a diferença entre deslocamento e distância percorrida e intervalo de tempo. Então, para começar, vamos aqui. O que seria esse ponto referencial? O que se precisa saber é quem é o referencial, de acordo com um enunciado. Então, você, antes de mais nada, você precisa saber quem é esse nosso referencial de acordo com o enunciado que está na questão. Pois o referencial é quem vai dizer quem está em movimento ou não. Então, apenas ele é quem pode dizer. Você não pode chegar e afirmar que algo está em movimento. Você precisa do referencial. Você precisa dizer, algo está em movimento em relação a algo. Então, esse em relação a algo é o nosso referencial. Então, o referencial ele pode ser qualquer coisa, pessoa, em qualquer lugar. Basta você dizer quem é o referencial e basta o enunciado dizer quem é. Por exemplo, a lâmpada que está no teto do trem está em movimento ou não de acordo com essa imagem. Temos aqui, ele já disse quem é o nosso referencial, quem é o nosso observador. Deixei anotado no caderno de vocês essa parte. Quem é o observador? Então, o observador é o referencial. Ele é quem vai dizer quem está em movimento ou não. A lâmpada está aqui. A gente pode observar o quê? Que o trem está aqui, em movimento. Ó. Isso daqui demonstra que ele está em movimento. Então, o observador ele vai analisar a lâmpada. Se a lâmpada estiver se distanciando do observador, essa lâmpada está em movimento, que é a nossa lógica daqui. A lâmpada está se distanciando dele, ele está vendo essa lâmpada se distanciar, então essa lâmpada está em movimento. Quem estaria em repouso? Imagina que agora a gente está analisando esse pilar. Durante todo o tempo, esse pilar se distanciou do observador? Não, esse pilar estava ali durante todo o tempo. Ele não estava em movimento. Ó. O trem está em movimento, mas o pilar não. Então o pilar não está se distanciando do observador. Então o pilar está em repouso em relação ao observador. Vamos mudar o observador? Vamos dizer agora que o observador é esta pessoa que está aqui sentada. Ela vai analisar quem? A lâmpada. A lâmpada durante o percurso está se distanciando dela ou não? Não. Então, se a lâmpada não está se distanciando da pessoa, do nosso novo observador, essa lâmpada ela está em repouso. Tranquilinho? Se tiverem alguma dúvida, anotem e coloquem lá no Classroom. Eu vou deixar uma parte, eu vou postar o vídeo e vou deixar uma parte para vocês tirarem dúvidas. E eu vou respondendo na medida do possível, tá certo? Próximo slide. Vamos ver esse exemplo. É da PUC, PUC São Paulo. Aí. Leia com atenção a tira da turma da Mônica mostrada abaixo, que no caso é essa daqui, e analisa as afirmativas que se seguem, considerando o princípio da mecânica clássica. Qual é o princípio da mecânica clássica? É isso que a gente está vendo. Você vai fazer essa leiturazinha aqui e vai analisar essas três observações aqui. Eu quero que agora vocês parem o vídeo e tentem fazer. Voltando aqui, ó, a resposta correta para este exemplo aqui é 2 e 3. Professor, por que é 2 e 3? Por que não pode ser a 1? Vamos analisar. Cascão
encontra-se em movimento em relação ao skate. Vamos analisar. O Cascão, durante todo esse movimento aqui, ele se distanciou do skate. Se ele tivesse distanciado do skate, então ele está em movimento. Mas durante todo esse percurso aqui, ó, ele estava em cima do skate, estava junto do skate, então ele não se distanciou do skate. Então, em relação ao skate, ele está em repouso, então essa daqui é falsa. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, sim, porque ele não se distancia do skate, e mais em movimento em relação ao amigo Cebolinha. Então, ó, Cascão está se distanciando do Cebolinha, ó. Primeiro ele se aproximou e depois se distanciou. Tá vendo aqui a imagem? Então, ele está em movimento sim, porque ele fez essa aproximação e depois esse distanciamento. Cebolinha encontra-se em movimento em relação ao skate. Então, observe, em relação ao nosso observador. Cebolinha está em movimento? Tá. Por quê? Porque Cebolinha está se distanciando do nosso observador. A gente não vai se preocupar em saber se o observador está andando ou não no nosso ponto de vista. Se é o observador, ele é a única pessoa que pode dizer quem está em movimento ou não, é em relação a ele. Então, Cebolinha, em relação ao observador, ele está em movimento. Então, 2 e 3, resposta letra D de doido. Próximo slide. Trajetória. Lembram quando eu comentei que para saber a trajetória você precisava saber quem estava observando, quem era o nosso referencial? Então observe essa imagem aqui, muito parecida com aquela que eu deixei para vocês, não foi? Ó, esse é o nosso observador. Ele observa o movimento como? De baixo. Então ele está conseguindo ver toda essa curvatura dessa nossa caixinha. Agora, um observador que está aqui em cima, ele vai ver diferente, ele só vai ver a caixa caindo em linha reta. Então, depende do ponto de vista. Ele está embaixo, então ele consegue ver todo esse movimento, mas esse que está aqui em cima, que deixou cair essa caixinha, eu espero que seja uma caixinha normal, não uma bomba. Essa caixinha, ele consegue ver ela apenas caindo reto, certo? Depende do ponto de vista. Intervalo de tempo é o tempo transcorrido entre o instante inicial e o instante final de um evento. Exemplo bem simples, você vai viajar a Caruaru. Você sai de Toritama às 13 horas e 15 minutos e chega em Caruaru às 14 horas. Seu intervalo de tempo foi de 45 minutos. Então, ó, instante inicial, instante final. O intervalo de tempo é o que você gastou. 45 minutos. A nossa preocupação aqui nesse primeiro momento é só entender essa ideia. No segundo momento, quando a gente tiver em velocidade média, a gente vai ter que fazer essa transformação ou para horas ou para segundos. A gente não vai se preocupar com isso nesse instante agora, tá certo? Deslocamento e distância percorrida. Vamos ver a diferença. Ó, deslocamento, ele vai se preocupar apenas com a posição inicial e a posição final, apenas. E o deslocamento, ou melhor, a distância percorrida, ele vai se preocupar com um todo. Imagine que uma pessoa está saindo desse ponto aqui e vai chegar nesse ponto aqui, fazendo toda essa curva. Toda essa curva é a distância percorrida. Mas o deslocamento, ele não quer saber quantas voltas você deu. Ele só quer saber de onde você saiu e onde você chegou para fazer o cálculo. Eu expliquei isso em sala, acho que apenas uma turma não conseguiu ver. Mas essa é a ideia. Deslocamento, a gente vai ver a fórmula no próximo slide. Você precisa saber onde ele saiu, posição inicial, e onde ele chegou, posição final, tá certo? Essa é a fórmula. ΔS igual a S menos S0. O que é ΔS? Deslocamento escalar. O que é esse S sozinho? Posição final. E esse S zerinho? Posição inicial. Pode vir também com SI, como eu deixei na sala para vocês.
não tem problema, os dois vão representar a posição inicial. Você só precisa entender que variação, você precisa pegar o final e subtrair o inicial. Vamos para um exemplo aqui. Esse exemplo a gente nem vai precisar fazer muito cálculo. Então, ó, considere a imagem ao lado. Considere que uma pessoa ela vai sair aqui do ponto A, vai passar pelo ponto B, C e vai chegar no ponto D. Eu quero saber o seu deslocamento e a sua distância percorrida. Ó, deslocamento, você só vai se preocupar de onde ele saiu e onde ele chegou. E aqui a imagem já está dizendo que foi de 7 metros. E a distância percorrida é o total, ou seja, o caminho que ele pegou para chegar até lá. Ou seja, 10 mais 5 mais 5, 20 metros é a distância percorrida total. Exemplo 2 do nosso querido professor PH. Ó, considere essa pequena partícula. Ela vai sair do ponto B representado por menos 2, vai chegar até o ponto J, representado por 6, e vai voltar até o ponto G, representado por 3. O que ele quer saber? Deslocamento total e a distância percorrida total. Ó, deslocamento, tá lembrado? Eu só preciso saber quem é o início e quem é o final, para mim fazer um cálculo. Então, vamos analisar aqui. Essa é a fórmula. Qual foi o ponto final dessa nossa partícula? Ele não parou o movimento em 3, então nosso S vai ser representado por 3. Menos da fórmula. De onde foi que ele saiu? Ele saiu lá do ponto menos 2. Então você coloca esse parênteses para você colocar esse menos 2 e não ter aquele problema. Ó, fazendo o jogo de sinal, 3 mais 2, 5 metros. Aí você pode analisar aqui. Ele saiu daqui. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Bateu com a nossa conta. Mas a gente precisava dar conta para comprovar essa relação aqui. Distância percorrida total. Observe, ele vai de B para em J e vai até o G. Então observe que a gente tem uma paradinha aqui no meio. Ela vai entrar no nosso cálculo de distância percorrida. Então a gente vai ter que fazer por partes. A primeira parte é do que? De B até o J. Você pode fazer esse cálculozinho bem simples. Ó. Ponto final é em que? No 6. Desse primeiro movimento é em 6. E o ponto inicial lá de menos 2, não é isso? Joguinho de sinal. 6 mais 2, 8. Então esse primeiro movimento ele andou 8 metros. Vamos para a segunda parte. Qual é a segunda parte? Ele estava aqui e foi para cá. Então essa é a segunda parte. Qual é a posição final dele agora? 3. E a posição inicial, 6. Ó, fazendo isso daqui, deu menos 3. Mas um grande detalhe que vocês não podem errar nunca. Deslocamento admite número negativo como resposta. Distância percorrida, o cálculo não tem nenhum número negativo. Então, a gente vai utilizar uma regrinha matemática bem simples aqui. Ó, não sei se vocês se lembram dessa questão de módulo. O que esse módulo faz? Ele pega um número e transforma ele em positivo. Se o número já tiver positivo, beleza. Mas se ele tiver negativo, ele transforma esse número em positivo. Olha como fica. 8 não já estava positivo, ficou positivo. 3 estava negativo. Agora ele ficou o quê? Positivo. Então 8 mais 3, 11 é a distância total percorrida pela nossa partícula. Qual o deslocamento entre J e G? A gente fez aqui. Entre J e G está aqui.
É possível um deslocamento negativo? Sim, porque o negativo aqui, ele vai representar que o móvel está voltando. Apenas isso. Ele não vai dizer mais nada do que isso. Ele só disse que ele voltou 3, no caso aqui, metros. Ele apenas vai dizer isso, tá certo? Dúvidas que vocês tiverem, coloquem lá no Classroom, na partezinha de dúvidas, que eu vou estar respondendo na medida do possível, viu? Então é isso, um abraço, um cheiro e valeu!